Meu nome é Fernanda Gonçalves e, visando simplificar o direito penal militar, eu quero abordar nesse vídeo a interpretação da lei penal militar. Existe algum método específico ou é utilizado os métodos decorrentes do próprio sistema? Interpretar uma lei é buscar definir o real alcance de sua disposição. É tentar verificar a exatidão da abrangência da norma, aqui no nosso caso, da norma penal militar. Nos dizeres do promotor de Justiça da União, Renato Brasileiro de Lima, é procurar descobrir o que ela tem a nos dizer com a maior precisão possível. Toda lei precisa de interpretação, ainda que seja clara. A doutrina costuma apontar algumas fontes de interpretação, tais como doutrinária, é o fruto do entendimento dos estudiosos do direito, dos doutos. A jurisprudencial é o entendimento sedimentado dos tribunais, com a edição de súmulas, por exemplo. E a autêntica é aquela originária da própria fonte a ser interpretada. No nosso caso, que é a interpretação da lei militar, é realizada pelo próprio legislador. Como exemplo dessa fonte, nós podemos citar a exposição de motivos do Código Penal Militar e o conceito de militar que está contido no artigo 22 do Diploma Penal Militar. Exemplificando, o conceito de militar é considerado militar para efeito de aplicação deste código qualquer pessoa que, em tempo de paz e de guerra, seja incorporado às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. O próprio conceito de militar nos foi fornecido pelo legislador, é a interpretação autêntica. A lei penal militar, em diversos artigos do seu código, pode ser interpretada autenticamente. Podemos citar como exemplo o artigo 12, que conceitua o militar por equiparação, e o 24, que nos dá o conceito do que é o superior funcional. Quanto ao meio a ser utilizado, a interpretação pode ser gramatical ou literal. É o sentido literal das palavras. Normalmente é o meio mais precário de interpretação, devendo ser utilizado como um estágio inicial deste processo interpretativo, visto que pode conduzir o intérprete a um resultado inconclusivo. Também pode ser lógico ou científico. Nesse caso, busca a vontade da lei, o seu conteúdo, não se limitando à mera literalidade, como faz a gramatical. Insere o intérprete no bojo da mecânica social, da história da formação da lei e da evolução do direito. Nós podemos citar como exemplo o artigo 42 do Código Penal Militar, que disciplina as hipóteses de antijuridicidade. E temos ainda a teleológica. Nesse caso, busca-se a aplicação da interpretação lógica ao tempo da norma a ser aplicada. É necessário examinar a relação da lei a ser interpretada com as demais constantes no ordenamento jurídico. Nós podemos citar como exemplo o artigo 22, que conceitua o militar. Levando-se em conta os resultados obtidos, a interpretação das leis ainda pode ser declarativa. O sentido da norma cabe em seu próprio enunciado. O intérprete, ele deve buscar a vontade do legislador, é a mens legislatoris. Pode ser ainda restritiva, ocorre toda vez que se limita o sentido da norma. Aqui, o que se leva em conta é o critério da vontade da lei, é a mens legis. Esta restrição, ela se faz necessária para que se tenha o exato alcance pretendido pela norma. Aqui, na restritiva, a norma disse mais do que ela deveria ter dito. Nós podemos citar como exemplo o parágrafo 5º do artigo 53 do Código Penal Militar, que disciplina o concurso de agentes. E pode ser ainda extensiva. Aqui também se leva em conta a vontade da lei, mas dessa vez
ampliando para além do que está contido no seu texto. Na extensiva, a lei disse menos do que ela deveria dizer. A regra do sistema penal é a interpretação restritiva. Mas, afinal, com relação à interpretação da lei penal militar, qual o método que tem que ser utilizado? Todos os métodos que mencionei agora há pouco são utilizados na interpretação da lei penal militar. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca deste tema da interpretação da lei penal militar. Convido a todos a me seguirem no meu canal no YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.